Bom dia! Nós vamos iniciar nossa aula hoje sobre decomposição em fatores primos. O que é uma decomposição? Toda vez que você lê essa palavra decomposição, implica dizer que é algo que vai se dividir, algo que vai se decompor. Quando você lembra decomposição nas ciências, é quando uma fruta, vamos supor no termo popular, ela está se estragando. Na verdade, ela está sendo degradada por fungos, bactérias, e aos pouquinhos ela vai apodrecendo até chegar ao fim. Então, decomposição é isso. É quando você tem que dividir esse número aos poucos até chegar aos fatores dos números primos. Então, vamos relembrar o que são números primos. Números primos são os números que possuem somente dois divisores, o número 1 e ele mesmo, tá? O número 1, ele não é primo e nem composto, porque ele só possui um divisor. O número 2, ele é o único número primo par. E a partir daí nós temos os próximos. Os números primos mais utilizados são 2, 3, 5, 7, 11 a 13. São os números que a gente mais utiliza para fazer as decomposições. Então, o que é uma decomposição na linguagem matemática? A decomposição se chama divisão. Você vai dividir esse número, até chegar somente ao número 1. Então, vamos lá. Nós temos dois tipos de decomposição. Nós temos uma decomposição por produto, que é, por exemplo, aqui é uma verificação se o número 47 é primo ou composto. Então, na verdade, aqui é uma análise. 47, ele não é divisível por 2, porque ele não é par. 47 não é divisível por 3, porque 4 mais 7 é 11, e 11 não é múltiplo de 3. 47 não é divisível por 5, porque não termina nem em 0 nem em 5. Então, na divisão de 47, o quociente é menor que o divisor, não precisamos continuar dividindo. Observa aqui que nessa divisão, essa divisão, ela possui um resto. Então, se você for dizer, ele é primo, ele não vai ser primo, porque todo número, quando é divisível por números primos, ele não sobra resto, dá uma divisão exata. Quando ele sobra resto, então ele não é primo. Então, ele vai ser um número composto, tá bom? Já na decomposição em fatores primos, todo número natural maior que 1 pode ser decomposto num produto de um ou mais fatores. Ou seja, maior que 1 pode ser 2, 3, 4, 5, 6, e aí infinitamente, porque os números são infinitos. Na decomposição do número 24 num produto. O que é produto na matemática? Produto na matemática é multiplicação. Então, observe que a gente vai dividir o número 24 várias vezes. Eu vou encontrar números que, multiplicando entre si, dá o número 24. Então, aqui eu tenho o número 4 vezes 6. Tá? Então, 4 vezes 6 é 24, é a minha primeira resposta. Depois eu lembro que o número 4, ele também pode ser 2 vezes 2, porque 2 vezes 2 é 4. Aí, nessa segunda decomposição aqui, eu tenho 2 vezes 2 vezes 6, porque 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 6 dá 24. E aí, para dar 6, eu também lembro que eu tenho 2 vezes 3. Então, é tudo na tabuada mesmo, tá, pessoal? Eu pego a tabuada de multiplicação e vou analisar o meu número. Então, 6. 2 vezes 3, 6. Só que nessa última decomposição aqui, eu só utilizei números primos. Observe, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. O número 2, ele se repetiu 3 vezes, por isso que eu coloco esse expoente 3 aqui, 2 elevado a 3, vezes 3. No produto, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, todos os fatores são primos. Então, quando eu falar assim, decomponha um número por produto, utilizando somente números primos, você vai lembrar quais são os números primos mais utilizados, 2, 3, 5, 7 e 11. E você vai decompor esse número, vai usar multiplicações para que dê o número que você quer. O número pode se repetir várias vezes, como 2 se repetiu várias vezes aqui.
Agora, a multiplicação tem que dar um número inicial, tá bom? Não adianta você sair multiplicando qualquer número e não der o número 24, por exemplo. Lembre-se também que você tem que iniciar pelo número 2. Eu não posso colocar aqui 3 e depois colocar 2. Não, sempre tem que iniciar pelo número menor. Então, o número menor nos números primos é o número 2. Depois vem o 3, depois vem o 5, depois vem o 7. Então, é uma sequência. Eu não posso pular essa sequência. Eu não posso usar o 7 e depois o 2, de jeito nenhum. Você tem que começar pelo número menor. Aqui tem 2 exemplos. Aí eu tenho o número 72. Comecei primeiro por 2 vezes 36. 2 vezes 36 dá 72. Depois, eu lembrei do número 36. Aí eu disse, olha, o 36 é 2 vezes 18. Aí eu mantive o primeiro, tá vendo? Aí já fica 2 vezes 2 vezes 18. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 18, 72. Depois eu fatoro de novo o número 18. 18 para dar 18, eu tenho 2 vezes 9. Então, aqui eu repeti os iniciais, ó. Observe que está até em cores diferentes. Então, aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 9. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9, 72. E, por fim, eu decompus o número 9. Decompor ou fatorar. Vocês vão ouvir muito essas duas palavrinhas nesse assunto. Então, o 9 eu tenho 3 vezes 3. Aí, aqui na última linha, eu só tenho números primos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. Tá bom? Então, é dessa forma que a gente faz uma decomposição em produto. A gente vai decompondo, utilizando a multiplicação. Aqui, 48. Aí, primeiro, 8 vezes 6. E, por fim, eu decompus o 8 e decompus o 6. Para dar 8, eu tenho 4 vezes 2. E para decompor o 6, eu tenho 2 vezes 3. E aí, mais uma vez, eu decompus o 4. Para decompor o 4, eu tenho 2 vezes 2. Aí, eu copiei tudo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. No final, você só pode ter números primos. Tá bom, pessoal? No final, você só pode obter números primos. Decomposição de um número em fatores primos. Aqui já é quando a gente faz decompor um número em fatores primos, é escrevê-lo como produto multiplicação de fatores primos. Aqui a gente já faz direto com os números primos. Aí aqui você vai ter os quocientes e aqui você vai ter os divisores primos. Como eu disse a vocês, a gente vai começar do menor para o maior. Então, 180 divide por 2. Eu olho o número 180. 180 é par? É. Já sei que vai dividir por 2. Aí, 180 dividido por 2, no seu quociente vai dar 90. Eu copio aqui, é o que dá no quociente, 90. 90 é par? É. Então, eu pego 90 e divido por 2 de novo. Lá no quociente vai dar 45. 45 é par? Não, já não posso usar o 45. Aí eu somo. 4 mais 5 dá 9. 9 é múltiplo de 3? É. Então, eu vou usar o 3. 45 dividido por 3 deu 15. 15 é par? Não. Ah, professora, mas 15 divide por 5. Mas lembra que eu disse que tem que ser do menor para o maior? Se eu pegar o 15 aqui, dividir por 5, o meu quociente vai dar 3. E aí eu não posso, porque lembra que eu falei que tem que ser do menor para o maior? Então, primeiro eu verifico se divide por 2, depois eu verifico se divide por 3, depois eu verifico se divide por 5, depois eu verifico se divide por 7, e assim seguindo essa sequência de números primos. Não posso colocar 7, depois 5, depois 3, não. Lembre-se, matemática, tudo existe uma ordem. E a ordem para essa decomposição é usar os números primos, do menor para o maior. Aí o número 15. 1 mais 5 é 6. 6 é múltiplo de 3. Então, eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E o 5? 5 só divide por 5, né, pessoal? 5 dividido por 5 deu 1. E aqui eu tenho meus divisores primos. Aí, quantas vezes o 2 se repetiu? 2 vezes. Observe que eu peguei o 2 e elevei a 2. Esse expoente 2 aqui é a quantidade de vezes que o 2 se repetiu. O 3 se repetiu quantas vezes? 2 vezes. Então, ele está aqui, 3 elevado a 2. E o 5 somente uma vez. Então, tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. O expoente vem da quantidade de repetição que tem um número.
Então, ficou 180 igual 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vamos treinar mais um pouquinho aqui. Decompõe em fatores primos os seguintes números. Eu tenho o número 15. 15 não é par, não pode começar pelo número 2. 1 mais 5 é 6, 6 é múltiplo de 3, então comecei pelo 3. 15 dividido por 3 deu 5, 5 dividido por 5 deu 1. Aí o número 40. 40 é par, já comecei pelo número 2. 40 dividido por 2 é 20. 20 é par, continuo pelo número 2. 20 dividido por 2 é 10. 10 é par, continuo dividindo por 2. Vai continuar dividindo, se o número continuar sendo par, você vai continuar dividindo por 2, tá bom? E aí, 10 dividido por 2 deu 5, 5 dividido por 5 deu 1. Quantas vezes eu tive o número 2? Eu tive o número 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. O número 2 se repetiu quantas vezes? 3. Então, aqui está 2 elevado a 3 vezes 5. Número 100. 100 dividido por 100 é par, dividido por 2, dá 50. 50 é par, dividido por 2, deu 25. Aí 2 mais 5 é 7. 7 não é múltiplo de 3, então eu pulo para o número 5. 25 dividido por 5 dá 1. E aí nós temos os nossos fatores. O número 2 se repetiu quantas vezes? 2 vezes. Então, aqui, ó, 2 elevado a 2. O número 5 se repetiu quantas vezes? 2. Então, 5 elevado a 2. Aí, aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O número 120. Par. Pronto, vou dividir por 2. 60. Par. Vou dividir por 2. 30. Par. Divido por 2. Deu 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Quantas vezes o número 2 se repetiu? 3 vezes. Então, tenho aqui 2 elevado a 3. O número 3 se repetiu alguma vez? Não. Copio ele. O número 5 se repetiu alguma vez? Não. Copio ele. Então, eu copio os números e analiso quantas vezes eles se repetiram e coloco no expoente. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Então, um resumo aqui no mapa mental. O que significa fatorar? Significa escrever o número com uma multiplicação. Fatorar significa isso. Escrever o número com a multiplicação. Utilidades da fatoração, decomposição em fatores primos. Olha, pessoal, vocês podem usar a fatoração para decompor um número, como pode usar também para decompor uma raiz quadrada. Para você saber o valor da raiz quadrada, você pode usar também a decomposição. Coloquei aqui para a gente já visualizar e lembrar desse detalhe. Aí o número 12.600 é o número par, dividir por 2. Deu 6.300, é par, dividir por 2. Deu 3.150. Par, dividir por 2. Aí deu 1.575. Quando dá 1.575, normalmente você vai dizer assim, divide por 5 porque terminou em 5. Não. Você tem que verificar se esse número não divide por 3. Então, 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 5, 18. 18 é múltiplo de 3. Aí eu vou dividir por 3. 525. Você poderia novamente pensar no 5. Mas não pode, tem que verificar se ele vai dividir por 3. É 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12. 12 é múltiplo de 3. Aí você divide. Aí deu 175. Aí verifica. 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 13. 13 não é múltiplo de 3. Então, só posso dividir agora por 5. Aí deu 35. 35 dividido por 5 dá 7. 7 só divide por 7 dá 1. Quantas vezes o número 2 se repetiu? 3 vezes. 2 elevado ao cubo. Quantas vezes o número 3 se repetiu? 2 vezes. Quantas vezes o 5 se repetiu? 2 vezes. E vezes 7. Aí você ficou. Logo, 12.600 é 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. 9.604 é o valor que está dentro da sua raiz quadrada. É o seu radicando. E aí a gente usa a decomposição da mesma forma, só que a gente multiplica os seus fatores para encontrar o resultado da raiz quadrada. Então, vocês vão utilizar a decomposição em vários assuntos. Então, agora é uma hora boa de você começar a tentar aprender, porque você vai usar esse assunto até o 3º ano do ensino médio. E é um assunto que às vezes trava, porque você esquece. Então, é bom a gente aprender direitinho agora, praticar bastante, para não esquecer mais. Então, aqui, ó, não esqueça, tem que efetuar as divisões. Você tem que efetuar as divisões fora mesmo. Você vai pegar o número 12.600, copiar no caderno e dividir por 2. O que der no quociente, você bota aqui dentro, aí dá 6.300. Aí vai lá de novo, 6.300 dividido por 2. O que der no quociente, você vem e copia aqui, 3.150. É trabalhoso e é simples ao mesmo tempo. Você só pode utilizar somente os quocientes das divisões obtidas. Não pode usar o resto, tem que usar os quocientes.
Fazer as divisões somente com os números primos, do menor para o maior. Não pode esquecer isso jamais. Só posso dividir pelos números primos do menor para o maior. Os números primos mais utilizados são 2, 3, 5, 7 e 11. A dica que eu dou: pega esses números, copia no caderno em cima da atividade. E tem que lembrar, só posso usar esses números para fazer as divisões. E é um por um, do menor para o maior. Você tem que levantar todo dia e dizer a si mesmo: eu consigo. Nunca pense em desistir quando você vê um assunto novo, algo que você nunca estudou, algo que você nunca fez. Pelo contrário, você levanta, se olha no espelho e diga para você mesmo que você consegue. Um bom dia e uma boa aula.